Já emendando, eu queria que o senhor falasse sobre a questão do goleiro Bruno. Bom, o goleiro Bruno, eu acompanhei inteiro na Sônia Abrão, inteiro. Pra você ter uma noção, eu entrevistei os advogados do Bruno, eu entrevistei os advogados do Macarrão, e eu entrevistei Elisa Samúdio, eu entrevistei dona Sônia Samúdio, minha amiga. Então, eu sabia e sei do caso inteiro. Não achou o corpo? Não. Uma das minhas melhores histórias na cena do crime é o desaparecimento de Elisa Samúdio. Só que pra você ter uma noção, a Elisa Samúdio, ela, antes de desaparecer, porque quando ela conta pro Bruno que ela estava grávida, o Bruno ficou louco. Ficou louco. E ele não queria que ela tivesse esse filho. Nossa. E ela foi pro Rio. E ele, juntamente com o Macarrão, levam ela para um flat e fazem ela engolir um abortivo. Ela engole o abortivo, passa mal, eles mandam ela embora e ela não aborta. Quando ela melhorou um pouquinho, ela foi para a delegacia no Rio de Janeiro, na Barra. E nós tínhamos repórter lá, ela foi entrevistada na porta da delegacia. Na porta da delegacia. Ela fez o BO, some do Rio e vem para São Paulo. De medo. De medo. Bom, em São Paulo, ela deu uma entrevista só. Para quem? Programa da Sônia Abrão. Uma única entrevista. Ela falou, eu tô para ter meu filho. Ela falou, e nós colocamos isso na cena do crime. Eu tenho medo de morrer. Se eu aparecer morta, é o Bruno que me matou. Temos essa entrevista. Ela deixou bem claro. Bem claro. E ela, escondida em São Paulo, teve o filho. Passado meses, o Bruno descobre o telefone dela. Liga para ela, se desculpando e contando, fala, olha, eu quero assumir essa criança. Eu tenho dinheiro. E ela se convenceu. Ele pagou o avião e ela vai para a Toca do Lobo. Nossa. E ela vai para lá, é recebida pelo Macarrão, é colocada num flat, o Bruno vai lá e contaram uma história para ela que queriam que ela fosse morar em Minas Gerais, que é a terra dele, Esmeraldas, que ele tem um sítio, e que eles iam comprar um apartamento, ele já estava comprando um apartamento para ela morar aqui, que ele ia bancar tudo. E ela acreditou. Nossa, cara. Ela acreditou. E ela veio para cá. Ela veio para cá com o Bruninho, filho, garoto pequeno, o sobrinho do Bruno, 17 anos, e o Bola. Ficou uns dias na casa do Bruno, quando eles falaram, vamos dar uma volta, você vai dormir na casa de uma pessoa, e no dia seguinte você vai conhecer seu apartamento. E levaram para onde? Para a casa do Bola, que é tido pela polícia, o doutor Edson Moreiro fala, era um ex-policial bandido, conhecido em Minas Gerais como matador. E aí, na cena do crime, eu vou deixar um suspense, eu obtive o relato de como o Bola matou Elisa Samúdio, dentro da sala dele. Nossa. O relato é impressionante. Então, esse relato, eu faço uma encenação na cena do crime. E aí, depois que ele mata na sala, ele chega pro Macarrão e chega pro garoto e fala, vão lá para fora. Fica uns 10 minutos eles lá quietinhos, com medo, né? O que aconteceu? Ele pega um pedaço de carne, como se fosse a mão de Elisa, e joga para os cães Rottweiler. Joga para os cães Rottweiler. Nossa. E eles imaginam que ele ia fazer isso com o corpo dela todo. E aí eles vão embora. Só que antes de ir embora, eu entrevistei o Dr. Edson Moreira, que diz o seguinte, que no inquérito consta que o Bola chega pro Macarrão, chega pro Bola com o Bruninho na mão. Porque o Bruninho viu a mãe morrer. Garoto de colo. O Bruninho, que tem hoje 15 anos, joga no Botafogo. Ele viu. Ele estava lá.
Porque ela entrou na sala com o Bruninho no colo. Aí ele pede para o Macarrão segurar o Bruninho, quando ele matou Elisa Samúdio. E aí, ele dá o Bruninho como dizendo, mata esse também. Só que o matador profissional não faz isso porque o cara pede. É dinheiro. Dinheiro. E aí eu perguntei pro Dr. Edson Moreira, quanto custou a morte de Elisa Samúdio? Aí ele falou, Lordelo, no dinheiro de hoje, mais ou menos 70 mil reais. Nossa, não é nada, cara. Não é nada. E ele falou, eu não vou matar o garoto, porque, né? E dinheiro? Nossa. Aí o Macarrão pegou o Bruninho, levou para uma favela em Ribeirão das Neves, parece que é um local pobre, e esse garoto ia sumir. Dr. Edson Moreira, com uma rapidez, conseguiu resgatar a criança. Agora, o que aconteceu lá é muito interessante para você que vai fazer concurso. Porque pode cair uma pergunta capciosa no concurso. Por quê? Muita gente fala que não pode ter homicídio sem corpo. Isso já foi debate em faculdade. E no caso da Elisa Samúdio, ela não tem corpo. Cadê a materialidade do crime? Não tem corpo. E aí, na cena do crime, eu localizei a certidão de óbito. Então, olha que curioso o direito. É uma certidão de óbito de um corpo que sumiu. Que não existe. Mas a juíza, o doutor Edson Moreira, comprovou com as provas, ela morreu. A juíza comprou a ideia do doutor Edson e ela mandou fazer a certidão de óbito. Acabou. Então tá lá, Elisa Samúdio, no dia tal, no hora tal, na rua tal, foi morta mediante asfixia. É uma certidão de óbito e não é de um cadáver, que a gente chamaria aí de uma certidão de óbito indireta. Então, no direito brasileiro, você tem poucos casos de gente que morreu, o corpo não foi encontrado, mas o delegado consegue mostrar para a justiça, sai a certidão de óbito e a Elisa hoje é um cadáver. E a dona Sônia, ela comentou comigo já mais de uma vez que ela tem dois problemas, dona Sônia, hoje. O primeiro é que ela queria enterrar a filha. Ela queria fazer um sepultamento dos restos mortais. E o segundo é que o Bruno tem uma dívida grande com ela de pensão e não paga. E ela alega que acredita que o Bruno ganha dinheiro, mas não põe na conta dele e não paga. Então a dona Sônia lutando para manter o Bruninho, que hoje tem 15 anos e está jogando no Botafogo. Quem matou de fato foi o Bola. Foi. Nós temos a figura do concurso de pessoa, no Código Penal, artigo 29. Quem, de qualquer modo, concorre ao crime, incide as penas combinadas na medida de sua culpabilidade. O Bruno, então, respondeu ou responde com autor? Mandante. A pena maior não foi do Bruno. Foi do Bola. A pena maior foi do Bola, por quê? Porque o Bola, além do homicídio, ele respondeu pela ocultação de cadáver. Aí, verdade. Então, a pena maior foi do Bola, a segunda pena maior foi do Bruno, e depois veio o Macarrão, e o menino, o garoto, tinha 17 anos, responde ato infracional. Não é infração então, penal. Fica lá um ano lá e não dá nada, manda embora. Mas o caso, para quem quiser conhecer esse caso, na cena do crime a gente conta com depoimento, e é um caso muito emblemático que marcou a história policial e, em especial, o estado de Minas Gerais. E o doutor Edson Moreira, que ficou meu amigo, quando o doutor Edson vai a São Paulo, ele me liga, a gente sai para jantar. Então, ele sempre me trouxe dados que, eventualmente, ele esqueceu de falar em entrevistas. Né? Doutor Lordelo, o Gugu